O mestre dos mestres fazia uso de histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. O Senhor Jesus sempre usava a natureza para nos ensinar muitas coisas. E quando você estiver observando as criaturas de Deus, desde uma pequena formiga até um lírio no campo ou as aves dos céus, você vai aprender muitas coisas. E uma delas diz respeito aos gansos. Você já viu como eles voam? Fazem um V no céu. O líder vai ali na ponta do V e dois bandos formam-se igualmente assim, numa distância equivalente, voando com uma perfeição inacreditável. Eles conseguem seguir juntos a mesma direção. E quando um ganso sai daquele V, daquela formação, ele sente o impacto do vento, a dificuldade de voar sozinho. Então ele volta para o bando. E aquele líder que está na frente, aquele primeiro que conduz todo o bando, quando ele se cansa, ele vai para outra posição e um outro assume o seu lugar. E assim eles vão voando. As aves de trás vão grasnando para incentivar e encorajar os da frente, sabia? E quando um ganso fica doente, ferido, dois gansos saem da formação para acompanhá-lo até o chão e protegê-lo. E ficam ali, fazendo companhia até que ele sare e esteja pronto para voar de novo. Sem falar nada, acho que já deu para você aprender muita coisa. Primeira lição, vamos lá? Quando os gansos estão voando em formação, o pássaro seguinte, ele é beneficiado por uma economia de esforço. Ele economiza 71% das suas energias, porque ele voa no vácuo da ave que está na frente. Quando ele sai do bando, ele sente a dificuldade de voar sozinho. O cristão é como um ganso. Ele não pode ficar sozinho, porque sozinho as dificuldades aumentam de uma maneira extraordinária e ele não tem forças para suportar. Toda pessoa que se afasta da igreja ou da comunidade sente imediatamente a dificuldade. Então, você que está afastado, afastada, volte para o rebanho, volte para o teu bando, porque vai ser muito mais fácil levar a tua carga. E olha só que interessante. O ganso que vai na frente, ele faz a maior parte do esforço. Ele rompe o vento, as correntes de ar, e ele dirige o bando. E quem é este líder que vai na frente? Nesta ilustração, o ganso líder representa o Senhor Jesus, porque ele é o primogênito da criação e ele é também a primícia dos mortos. Você pode conferir isso na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15, que diz: o qual é a imagem do Deus vivo e invisível, o primogênito de toda a criação. E a carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, diz que ele é o primogênito dos mortos. Quer dizer, ele vai sempre na frente, preparando o lugar. Mas que interessante, o ganso líder, ele muda de posição e normalmente ele vai para o final do bando, porque ele fica também cansado e precisa da retaguarda na parte de trás. O Senhor Jesus, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é aquele que está vivo, mas é aquele que morreu. Ele é aquele que anda sobre os seus pés, mas é aquele que foi sepultado. É aquele que está no lugar mais elevado do universo, no trono altíssimo, mas também é aquele que habitou nas maiores profundezas do inferno e da morte para nos salvar. O Senhor Jesus experimentou todas as posições. E olha que interessante mais uma coisa. Os gansos de trás não vão grasnando para incentivar os que estão na frente. Esse papel é nosso.
através do Evangelho e da pregação da palavra, nós vamos encorajando. Como agora, neste momento, estamos dizendo a você, não desista não, vá em frente, continue, porque o Senhor Jesus está contigo, seja na tua frente ou na tua retaguarda, Ele está contigo. Nós vamos atrás, grasnando, nós vamos ao teu lado, te encorajando. E para terminar a lição, quando um ganso fica ferido, doente ou machucado, 2 gansos saem da formação e descem com ele até o solo e lhe fazem companhia até que saia. Esse é o nosso papel também. Como comunidade, como igreja, nós temos que chorar com os que choram, sofrer com os que sofrem, nos ajudarmos mutuamente. Isto agrada a Deus. Não podemos abandonar os feridos no meio do caminho, não. Nós temos que ficar ao lado de cada pessoa até que esta pessoa tenha novamente condição de voar às maiores alturas. A carta de Paulo aos Colossenses diz assim no capítulo 3, verso 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Jesus nunca abandona ninguém, nunca larga ninguém no caminho, nunca deixa os seus feridos, sempre está ali ao seu lado para ajudar. E a palavra exige de nós a mesma atitude. E continuando a leitura de Colossenses 3, verso 14, e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, dominem vossos corações e sede agradecidos. Vá em frente, mas não se esqueça de ajudar os que caem, de levantar os fracos. E se nós agirmos como os gansos, também estaremos ao lado dos outros nos momentos mais difíceis da vida. Vá em frente, não pare, porque o Senhor Jesus, o grande líder, o grande vencedor, Ele está contigo e Ele garante que você vai vencer e chegar lá neste voo glorioso para o céu. Você acabou de assistir a uma ilustração do Reino de Deus com o pastor João Ribe Palharim, com oferecimento dos Pregadores do Telhado.